Tomara que não caia. Eu te convido a lutar. Eu te convido a sonhar. Eu te convido a voar. Eu te convido a lutar. Já foi o tempo da vida que eu costumava não acreditar. Mas não entrei nesse ringue pra ficar parado no meio. Eu te convido a lutar. Eu te convido a sonhar. Eu te convido a voar. Eu te convido a lutar. Não fica o tempo, né? Não fica o tempo. Vou ter que colocar um cronômetro, então. Vamos ver. Como não fica o tempo e é a primeira vez que eu estou fazendo uma live, boa noite, eu vou colocar um cronômetro pra eu conseguir ver o tempo que eu vou ficar. Oi, Vanessa! Minha amiga Vanessa Saldanha aqui. Eu te convido a sonhar. Eu te convido a voar. Eu te convido a lutar. É que agora é 8h01, né? Hoje à tarde vou conversando aqui então, enquanto o povo vai chegando. Hoje à tarde eu fiz um atendimento com uma menina de Brasília, bem legal. Fiquei bem feliz em conhecer ela e com certeza vou conseguir ajudar ela aí com o meu método. Nós trocamos bastante figurinhas. E olha o que eu trouxe pra mostrar a tão desejada. Será que se eu sair e for pro meu pessoal vai ter mais gente? Eu achei que o povo ia vir aqui, mas não tá indo não. Só tá eu e tu aqui, Vanessa. O que eu faço? Ai. Vou colocar a música de novo. Aproveita e manda aí embaixo, onde tem esse aviãozinho aí. Manda pros seus amigos, convida. Faz que nem eu estou fazendo aqui, ó. Vamos convidar o povo. Oi, boa noite, Cícero. Vocês estão me ouvindo bem aí do outro lado? Só coloquem sim ou não aí, pra que eu consiga perceber aí se tá legal ou se não tá o som. Essa música que tá tocando aí ao fundo, ela diz assim:
Eu te convido a sonhar, eu te convido a lutar. Ah, Cláudia Perrone. Pense numa pessoa inteligente, muito inteligente, uma das advogadas mais inteligentes que eu conheço. Não tô aqui rasgando cedo, é verdade. Então, eu vou começar, então, a primeira vez que eu apareço aqui, né, fazendo essa live, agradecer por vocês que estão aqui. Em algum momento eu tinha que aparecer e começar esse projeto, então, que eu relutei por algum tempo, né. Eu vou começar contando um pouquinho, então, da minha história para vocês, porque eu acredito que aquilo que nós passamos na nossa vida, ele sempre tem um propósito. Tem um propósito para ajudar e tem um propósito até para conseguir causar uma reflexão em outras pessoas. Então, vou me apresentar. Meu nome é Andrea Colin, eu tenho 34 anos, hoje eu sou advogada. Atualmente eu gosto muito da área tributária, uma área que eu fiz uma especialização, né, em tributos. E a minha vida nem sempre foi assim, tipo, essa benção, né? Ou na verdade foi e a gente, enfim, né, tá aqui pra compartilhar. O que aconteceu? Eu sempre quis fazer uma faculdade, né? Então, comecei bem cedo, assim, já pensar em alguns meios de conseguir fazer essa faculdade, até porque os meus pais, eu sabia que eles não tinham dinheiro para custear uma faculdade. Então, a primeira opção que veio na minha cabeça foi fazer um técnico, né? Então, os meus pais me matricularam numa escola onde eu comecei a cursar o normal, que é o magistério, né? Então, fazer um técnico magistério, eu vou ser professora, eu vou conseguir pagar uma faculdade. E eu fiz isso no interior aqui do Rio Grande do Sul, em Taquara. Só que quando chegou para fazer o estágio, eu vi que não era aquilo que eu queria. Não era, principalmente com crianças. Se fosse talvez para ensinar adultos, eu acredito que sim. Mas com crianças eu vi que não seria o meu futuro. Então, não fiz o estágio e vim embora dessa cidade que é mais interior, né, que é Taquara, aqui para Novo Hamburgo, e pensei comigo, se eu arrumar 2 trabalhos, eu consigo estudar. Então eu vim morar sozinha aqui na cidade, aluguei um apartamento e só que não dava dinheiro, ou eu me mantinha ou eu estudava. Então, como eu tinha que pagar aluguel e toda essa situação, eu acabei então optando por não estudar. Só que eu sempre fiquei com aquela vontade, né, de retomar, de fazer uma faculdade, enfim. E foi onde eu descobri que a universidade aqui da cidade, que é a Universidade Fevale, eles possuíam uma bolsa. E essa bolsa era uma bolsa na época de 80%. Quem trabalhasse dentro da instituição, da universidade, ganharia essa bolsa então de 80%. Então o que eu fiz? Eu comecei a enviar currículos, né, para a universidade, e enviei currículo, fiquei enviando por 1 ano, exatamente por 1 ano, até que eles me chamaram. Só que quando eles me chamaram, na época, eles chamavam por e-mail, e eu não podia acessar o meu e-mail todo momento, né? Isso foi em 2007 para 2008. Então, eu acabei perdendo a chance e era para ser recepcionista numa clínica que eles possuem dentro da universidade. Então, eu fiz uma coisa que não se deve fazer, eu fiz, tipo, muito louca. Liguei pro RH da universidade, assim, em prantos, dizendo, olha, eu tô há 1 ano mandando currículo, eu preciso muito trabalhar aí, eu quero estudar, eu quero começar uma vida nova. E a pessoa que me atendeu, ela disse assim, olha, eu vou fazer assim, eu vou deixar o teu nome aqui e assim que abrir uma próxima vaga, eu vou te chamar. E eu fiquei confiante que ela ia me chamar. Resumindo a história, surgiu uma outra vaga e essa vaga era, tipo assim, para ganhar mais e para trabalhar mais perto da área que eu queria, que na verdade era o direito. Nessa época eu estava já namorando o meu esposo, né, que hoje é meu esposo, o Rogério,
E eu sabia que se eu estivesse estudando, seria mais fácil de eu conseguir trabalhar na instituição. Então eu conversei com ele, antes deles me chamarem, e disse, olha, eu preciso, porque na época eu só podia entrar na faculdade se pagasse 3 cadeiras, e eu não tinha como pagar 3 disciplinas, né, era bem pesado. Então eu conversei com ele, eu disse assim, tu tem ideia, dei um aperto nele, tu tem ideia de ficar comigo? Dele tem, então eu preciso de uma ajuda. Acho que foi uma das poucas vezes que eu pedi ajuda pra ele. E pedi pra ele, eu disse, assim que tu terminar de pagar esse semestre, que são 3 disciplinas, depois eu te prometo que eu vou estar lá dentro da instituição e vou conseguir essa bolsa. E foi o que aconteceu. Quando terminou aquele semestre, eu já tinha feito 3 cadeiras de direito, eu já estava lá dentro da universidade, e a partir daquele momento eu comecei de uma forma desenfreada estudar, fazer cadeiras, tá? O meu objetivo era riscar aquela grade curricular. Então, tipo assim, eu fazia 5, eu fazia 8, eu fazia... Assim, onde eu podia fazer cadeiras, eu fazia, pra aproveitar a bolsa. Só que eu não me preocupei tanto com a qualidade do meu estudo, tá? Isso hoje, olhando pra trás, eu consigo refletir muito nisso. Eu me preocupei em terminar logo. Porque o que eu mais queria, na verdade, era isso aqui. Como se isso aqui fosse mudar a minha vida. Então, todo o tempo eu corri atrás de um canudo. Em vez de pensar já lá na faculdade em correr atrás dessa carteira aqui. E eu não tô dizendo isso que talvez pra você que tá aí eu vou deixar gravado, porque eu decidi em cima da hora fazer, foi no meio da tarde ali, que eu divulguei, então eu entendo também, é final de ano, muitas pessoas, né, estão viajando, enfim. Algumas ainda estão na bad, que não passaram, eu sei muito bem como é. Mas eu vou deixar salvo e tô compartilhando o que aconteceu comigo, né? A minha meta não era assim, tipo, eu passar na OAB. A minha meta era, eu vou me formar. Eu vou ter meu canudo. O meu canudo é, minha formatura, tudo girava em torno da minha formatura. E isso, de girar em torno da formatura, eu descobri uns 2 anos atrás, quando eu fiz um círculo de paz. Eu fiz um círculo, né, na justiça restaurativa e eu me ouvi falando o quanto, pra mim, era mais importante a formatura do que até mesmo a carteira, sabe? Ser uma advogada. Então é muito interessante porque tu pra ouvir e tu começa a te entender o porquê que muitas coisas acontecem. E então me formei, né? Antes do último semestre, antes de eu terminar, eu saí da Universidade Fevale. E no último semestre eu optei por fazer 12 cadeiras e mais o TCC, mais a monografia. E foi uma loucura. Eu apresentei o meu TCC na quarta-feira. E na sexta-feira, depois que passa aquele turbilhão que tu fica só pensando TCC, eu sentei em casa, assim, calma, e eu pensei, eu acho que eu tô grávida. E fui fazer um teste e dito e certo. Então, eu apresentei meu TCC na quarta e na sexta eu descobri que eu estava grávida. Então, o que eu pensei? Eu vou fazer o exame da ordem logo e vou... Porque quando eu tiver um bebê eu não posso, né? Como é que eu vou fazer a prova com o bebê e tudo? Então, tipo, quando eu tava ali com aquele barrigão, eu estudei bastante, fiz um curso presencial aqui na minha cidade, na LFG. Na verdade, era um curso que eu ia até a LFG, mas era televisionado, tipo, eles passavam lá. Eu lembro que eu paguei uma fortuna esse curso na época. Mas eu falei pro meu marido, eu preciso fazer pra passar. Então eu fiz. E daí eu fiz e foi a primeira prova que eu fiz. Primeira prova eu acertei 38. A prova verde. Aí, o que eu pensei? Bom, eu não posso parar, né? Eu tenho que continuar estudando e eu vou fazer outra prova. Aí eu fiz outra prova. E eu acertei 36. Nesse meio tempo, o Arthur já havia nascido. Então eu fiquei sem fazer algumas provas e assim eu fui continuando. Fui continuando até fazer mais de 10 provas. Isso mesmo. Você não está vendo errado. Eu fiz mais de 10 provas. Guardei todas
todas. Na verdade, eu tinha vontade de jogar no lixo, né? Vontade de queimar. Mas eu guardei. Estão aqui e toda vez que eu olho pra elas, eu lembro o quanto eu estudei. E por que eu estou vindo aqui hoje compartilhar isso com vocês? Por um tempo eu tinha muita vergonha de falar isso. Me doía, era complicado. Mas aos poucos eu fui percebendo quantas pessoas sentem a mesma dor que eu sentia. E quantas pessoas estão presas em situações que não estão resolvendo, até por crenças ou enfim, por várias situações, por não se permitirem vencer. E eu sempre penso, isso é algo meu assim, que Deus nos fez pra gente ter tudo de maravilhoso. Deus nos fez pra gente ter abundância, todos os nossos sonhos se conquistarem. Nós conseguimos conquistar todos os nossos sonhos. Por quê? Deus não daria um sonho se antes não tivesse passado pelo coração dele. Então, eu hoje, quando saiu o resultado da OAB, eu me remeti para essas vezes que eu não passei, para essas vezes que eu chorei, para essas vezes que eu disse assim, chega, eu vou colocar esses livros tudo fora, eu vou colocar lá na churrasqueira, eu vou fazer um fogo e vou queimar. Chega, eu vou fazer isso. Nesse meio tempo aí, entre passar e não passar, eu tentei vender Mary Kay, eu tentei vender biquíni. Olha, o que vocês imaginarem, eu tentei fazer. Mas no fundo, eu sempre tinha aquele desejo de voltar a exercer a minha profissão, a profissão que eu me formei. E eu comecei a despertar para isso, assim. E quando eu descobri o meu propósito de vida, que foi num curso até que eu fiz com o Paulo Vieira, eu decidi, não, eu vou continuar até passar. E aí tá o nome, então. Hoje eu mudei, antes esse Instagram, o nome era Concurseira Abençoada do Rio Grande do Sul, porque eu tinha ideia de prestar concurso. E depois que eu comecei agora a pegar algumas ações, a advogar, de fato, eu comecei a perceber o quanto isso me faz bem e quanto eu consigo ajudar as pessoas. Então, acabei mudando, surgiu um novo projeto. Esse projeto é ajudar você que está vendo ou que vai ver ainda esse vídeo e que está cansado de tentar a passar na OAB. Eu sempre digo assim, eu sou a pessoa que eu posso falar com convicção o que dá certo e o que não dá certo no exame de ordem, porque eu fiz todas as tentativas, eu me permiti tudo, eu me permiti estudar só uma matéria, eu me permiti não estudar nada, eu me permiti estudar tudo, o que vocês imaginarem eu fiz. Eu fiz e eu tentei. E quando eu descobri que eu só iria passar quando eu me conhecesse e descobrisse o método que faria bem pra mim, eu passei. Então, não quero me alongar muito também, né? Porque é uma primeira live. Mas o sentimento que você que está aí do outro lado teve hoje ao procurar o seu nome lá na lista. E eu entendo assim muito também que quando a gente não passa, a gente já sabe antes. Pelo menos comigo era assim, eu já sabia, né? Só que tu fica sempre naquela esperança, sabe? Eu vou dar uma olhada, vai que, né? Pelo menos eu era assim, dava uma olhada assim. E ficava depois naquela função de vou anular. E hoje eu revivi tudo isso, sabe? Hoje, assim, foi um dia bem pesado. Bem pesado, mas ao mesmo tempo me deu uma força muito grande, porque eu pensei, eu preciso falar tudo que eu passei, eu preciso falar a forma que eu fiz, eu preciso ajudar outras pessoas. Então, resolvi fazer, tipo assim, correndo de última hora, essa live pra falar que eu entendo muito o que você tá passando, muito de coração mesmo. É um misto de raiva, de dor, de decepção, de se sentir muito mal, muito mal. Porque você se culpa, você culpa quem está próximo de ti, porque se vocês não tivessem me chamado tanto, porque se eu não tivesse saído tanto, porque se eu tivesse olhado mais uma videoaula, porque se eu tivesse lido toda a Constituição,
Todos os sentimentos existem de culpa. Contudo, todavia, entretanto, hoje é dia de sofrer. Amanhã é dia de planejar e de recomeçar. O melhor jeito, o melhor e o único jeito de recomeçar é planejando. Planejando. Você conhece a sua realidade, você sabe o quanto de tempo você pode estudar por dia, você sabe os cursos que pode acessar, você conhece os livros que tem, os livros que vão te ajudar. Claro que eu tenho um método que me ajudou na aprovação, mas a minha ideia é fazer com que você encontre o seu método, através do autoconhecimento. Então, eu vou finalizar essa primeira live dando umas dicas. Primeiro eu vou dar duas dicas de livros pessoais, né, pra você que está aí do outro lado. E depois eu vou dar uma pincelada com livros mais voltados daí pro exame da ordem, tá? Os livros, o primeiro livro é esse daqui, que é um livro que mudou a minha vida. Poder da Ação, ele é do Paulo Vieira. Esse livro aqui é fantástico. Eu sempre digo, todo ser humano deveria ler esse livro pelo menos uma vez na vida. Pelo menos uma vez na vida. Ele faz dentro do livro, ele tem exercícios para te fazer e ele vai te mostrando como é importante a ação. Porque muitas vezes nós planejamos e não agimos. E só o que dá o poder é a ação, é agir. Até por esse motivo que eu vim aqui e resolvi gravar essa live, essa primeira live, mesmo não tendo muita experiência, mesmo não sabendo de tudo, mas eu decidi vir até aqui porque nós temos que agir. Então, o primeiro livro é esse aqui, do Paulo Vieira, Poder da Ação. Esse daí eu li há mais tempo e esse aqui eu li há pouco tempo. Mas foi um livro que me ensinou tanto a coragem de ser imperfeito. E aí entra outra coisa, é da Brené Brown. Até ela tem no Netflix tem um seriado, mas o bom mesmo é ler, tá? Ler. E... Desculpa, vou ter que tomar uma água. Hoje eu acordei meio dor na garganta. Esse livro aqui, ele trabalhou muito em mim porque eu tinha a ideia de ser perfeita. O que os outros vão pensar que eu não passei. O que os outros vão pensar, sabe? E ela trabalha muito isso, muito mesmo. Ele te dá uma força, assim, tipo, eu vou ser quem eu nasci pra ser. Independente do que os outros vão pensar. Então é um livro muito bom, vale muito a pena ler. Tá? Anotem aí. E agora as últimas duas dicas, então, do direito aí pra quem vai se organizar novamente pra começar os estudos. O primeiro é esse daqui. Deixa eu pegar aqui. Que ele é um caderno de estudos da lei seca, tá? Ele é um VAD, só que em espiral. E qual o diferencial dele? É esse daqui, ó. Tem muito espaço para escrever. Vai olhando a videoaula e tu vai colocando ali, ó, as anotações. Vai puxando a flechinha, vai escrevendo, vai pintando. Por quê? Porque os outros VADs, né, os VADMECUM, os demais, eles não têm esse espaço. E eu acredito que anotar acaba ficando muito mais visual para depois tu conseguir ter essa memória, né, essa memória fotográfica. E muitas vezes a gente começa a anotar em caderno, fica cada um para um lado. E assim, se tu anota na lei, a lei tu sempre vai ter ela ali, né? A lei tu pode fazer um curso, pode fazer outro, mas a lei ainda continua sendo a mesma. Então, tipo, essa é uma dica bem legal. Eles são em 2 tomos, esse aqui é o 1, tem o 2 também. Esse é um livro muito interessante. Pra primeira fase, vale muito a pena, tipo assim, leitura da lei seca. Hoje pela tarde eu estava conversando com uma menina
lá de Brasília, e eu tava conversando com ela e falando da lei seca, né, a importância que é. E o último é esse aqui já é uma versão, já tá desatualizado, né, reta final da OAB. Ele tem todas as matérias, esse daqui então, olha só, vamos ver se eu consigo mostrar. Eu, tipo, olha de anotação, provavelmente é tributário, ó, olha só, mais anotação do que do próprio livro, assim. Então, tipo, esse livro é muito bom mesmo. Se você puder adquirir esse livro aqui, é um livro que vale a pena. Ele é muito enxuto. Ele é do Darlan Barroso. E ele explica de uma forma bem direta. E ele também tem algumas questões da OAB no final. É tipo uma revisão unificada, mas ele pega assim, os pontos cruciais, os pontos que caem mesmo no exame de ordem. Então esse livro aqui é um livro muito interessante para se ter. E já vi pessoas que passaram estudando só por ele, inclusive, sem cursinho, tá? Ele, nas últimas provas, ele foi meu travesseiro, esse livro aqui, de tanto que eu gostei dele. É um livro muito bom mesmo. Ele é da editora Revista dos Tribunais. E é isso aí, então, né? A minha ideia foi mais passar aqui hoje, falar um pouquinho quem eu sou e como começou isso e o porquê de eu iniciar esse projeto, querendo ajudar outras pessoas que não conseguiram, ou que vêm tentando, ou que pararam por um tempo. Só para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil, eu fiz uma pesquisa, né, para vir aqui, porque eu não posso lá simplesmente falar, há mais de 650 mil bacharéis de direito. Ou seja, mais de 650 mil pessoas que ou desistiram, ou não estão conseguindo passar, ou, enfim, né, não temos assim um número. Daqui a pouco até são situações que pessoas passaram em outro concurso, enfim, e não quiseram tirar o exame, né, fazer o exame de ordem. Mas o fato é o seguinte, se eu passei por essa situação de tanta dor, eu acredito que tem um propósito. Então, por esse motivo que surgiu esse projeto, e que eu estou iniciando ele, estou montando material. A minha ideia é também montar aulas falando um pouquinho da questão organizacional, falando um pouquinho da questão do estudo, do foco, enfim, vários assuntos bem legais que na minha época eu não encontrei ninguém que pudesse fazer isso por mim. Então agora eu quero fazer isso por vocês, certo? Muito obrigada de verdade, por quem ficou aqui até o final. E por você que vai ver depois, eu vou deixar gravada. A ideia também é baixar pro YouTube, né? Eu vou jogar lá, eu tenho um canal que eu criei e vou jogar lá pro YouTube. E você que precisar de alguma ajuda, manda uma mensagem. Faça hoje como essa menina, não vou falar o nome dela porque eu não pedi permissão, né? Mas ela mandou mensagem pra mim, inbox, lá no Insta, né? E disse, Andréia, me ajuda, por favor. Então a gente já conversou hoje à tarde, já vou passar para ela um material de organização. E sabe o que é interessante? Para você que não passou agora e que não se inscreveu ainda, né? Porque já passou o prazo agora de inscrição para a prova, para a 31ª prova da OAB, você vai poder fazer somente a 32ª prova. E isso te dá mais de 160 dias para estudar. Ou seja, é um prazo muito interessante, porque dá tempo de ver muito conteúdo, dá tempo de fazer um estudo muito massificado, dá para fazer um estudo já voltado para sua segunda fase. Que aí entra uma questão também que eu aprendi só agora no final, quando eu passei no exame de ordem, que é durante a primeira fase você já se preparar para a segunda. Porque entre a primeira prova, né, a prova da primeira fase e a prova da segunda fase, há em torno de 50 dias. E imagina então se você não teve nenhum contato com o direito em si, ou até mesmo com o processo, como que você vai conseguir em 50 dias vencer isso? Então, nesse material que eu montei, que eu estou montando, e nesse meu método, eu vou trabalhar isso com você. Eu vou trabalhar a questão do seu empoderamento, daquilo que você consegue fazer,
mas principalmente de uma forma estratégica, como você vai estudar, como você vai se organizar, o tempo que você necessita por dia, qual é a ordem de estudo. Primeiro eu olho videoaula, primeiro eu leio lei seca, o que eu faço primeiro, por onde eu começo, porque muita gente também tem um monte de material que nem eu tinha um monte de material e não estudava nada. O que precisamos é parar e organizar e nos planejarmos para 2020, porque 2020 será um ano espetacular, certo? Uma boa noite, espero que eu tenha passado um pouco de conhecimento para vocês e qualquer coisa estou à disposição.